Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa, que Oxalá abençoe. Tenhamos um excelente estudo. E hoje não poderia deixar de falar de Ogum, que é São Jorge, nosso salve Jorge. Então hoje eu tive a liberdade de trazer um pouco da fala sobre Ogum, sobre São Jorge, tá? Hoje eu não extraí nenhum texto do Evangelho como nós fazemos todas as terças-feiras. Mas o Evangelho de hoje se concentra na figura de Ogum, para que nós aprofundemos um pouco mais no mistério dessa grande figura que nós vivenciamos, tanto no Candomblé, quanto aqui na Umbanda, quanto enquanto São Jorge na Igreja Católica. Tá bom? Então, para você que está do outro lado, está nos acompanhando, permaneça conosco e tenhamos todos um excelente estudo. Vamos lá. Sim, sim. Hoje nós estamos cheios de simbologia. As espadas de Ogum, São Jorge, né? É alpínia, aquela flor vermelha? É isso? O senhor que é o moço das plantas? Ele põe... Né? Também vermelho, eu vim de vermelho propositalmente, para que a gente possa... tem algumas espadas aqui também, já estão cruzadas ou não? Para serem cruzadas. O banho também é de Ogum, é de espada? É de espada? De Guiné, que maravilha. Então, que a força de Ogum se manifeste aqui nessa casa hoje. Por que é que eu vim justamente hoje, que não vai falar do evangelho costumeiro, mas vai falar de Ogum? Com certeza você tem caminhos para serem abertos. Que assim seja. Com certeza você tem nós para serem desatados. Com certeza tem cadeados para serem quebrados. Só isso. Né?
prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dai-nos hoje sempre a vossa luz, e humildemente vos pedimos e rogamos pela presença do nosso amado irmão Bezerra, para que esteja conosco, com toda a falange, toda a comitiva do bem, a nos conduzir, nos orientar, nos instruir e nos auxiliar no caminho da evolução. Que assim seja. Nós vamos hoje falar sobre Ogum, né? 23 de abril é dia de Ogum, é dia de São Jorge, então nós vamos falar de Ogum, ok? O que vocês já ouviram falar de Ogum? O que a gente ouve falar de Ogum, meu povo? Ninguém nunca ouviu falar de Ogum? Hã? Não entendi. Ele é um guerreiro, muito bem. Também, o homem enfrenta até o dragão, né? É um guerreiro, é um hiper mega power guerreiro, né? O que mais nós ouvimos falar de Ogum? Mais nada? Então é Ogum, no sincretismo, Ogum, no sincretismo, é São Jorge. Assim como Iansã, no sincretismo, é Santa Bárbara, né? Oxóssi, no sincretismo, é São Sebastião. Oxóssi não, Xangô, no sincretismo, é São Jerônimo, é São João, é São Pedro. Então, os povos escravos, eles faziam essa semelhança, vamos dizer assim, para que eles pudessem continuar cultuando os seus orixás, né? E muitas vezes eles
interrompiam os seus rituais africanos para que eles não fossem punidos pelos seus senhores, né? Então, quando nós falamos de Ogum, nós falamos de Jorge. Se nós formos falar de Ogum, nós vamos ter aqui um orixá que trabalha na linha com o elemento ferro, portanto, simbolizado pela metalurgia. Olha que interessante. É com essa metalurgia, com esse ferro, com seus instrumentos de corte, que Ogum ganha muito poder, por ele se destacar também na agricultura. Agricultura, meu pai, vai para a roça sem enxada, vai sem arado, vai sem facão. Olha o ferro presente. Então, Ogum também é o símbolo da agricultura, né? Ele também é o símbolo da boa lavoura. Nossa, pai, eu achava que era Oxóssi. Oxóssi é o Senhor da multiplicação, Senhor de todas as matas, de todas as florestas. Acontece também que Ogum é conhecido como o Senhor dos caminhos. Por quê? Porque ele abre os caminhos. Ogum abre os caminhos. As pessoas, dependendo do que tem que fazer, como é que está a vida, quando olha lá no jogo de búzios, ou quando a entidade, a pessoa passa pelo benzimento, com preto velho, com baiano, com caboclo, dependendo do jeito que está a vida da pessoa naquele momento, o que a entidade ou o jogo de búzios orienta? Vamos fazer uma oferenda para Ogum, né? Eu falei também no sábado que Ogum também é representado pela linha do trem. Lembra? Por quê? Porque ela é feita toda de ferro. É ferro puro, maciço, o minério. Então, Ogum, ele é representado também pela linha do trem. Agora, quando eu falo de São Jorge, juntando essas duas figuras numa só, e agora falando de São Jorge, eu estou falando, primeiro, aqui eu estou falando de um santo, e aqui eu estou falando de um orixá. Que é um orixá, a não ser uma divindade africana, né? O orixá é uma divindade africana. E aqui o santo está falando de um homem, né? Alguém que realmente passou por essa terra. Ele passou por essa terra 275 depois de Cristo, né? É que nasce Jorge. Ele nasce na Capadócia, todo mundo sabe disso, né? Por isso que a canção fala, né? Jorge é da Capadócia, não é assim que fala? Salve Jorge! Ogum, né? Ele é da Capadócia. Isso é a Turquia. O Jorge, ele era de uma família cristã, era uma família adepta ao cristianismo. Ok? Jorge foi uma criança de uma família muito rica, né? De uma família. Não é uma família rica, tá? É uma família muito rica. Inclusive, os estudos falam que Jorge foi criado com muito esmero.
com muito cuidado, com muito tato, né? Com muitas gentilezas, com muita generosidade. E os pais de Jorge, principalmente a mãe, é que infiltraram o cristianismo dentro da crença dele. Olha que interessante, quando Jorge se torna ainda jovem, ele vai trabalhar para o Império Romano. Olha que interessante. Então ele vai trabalhar para o Império Romano. Mas como ele era de uma alta classe, tinha belos estudos, ele se torna um tribuno. E quando ele se torna um tribuno, meu Deus, meu pai, o que é isso? O tribuno é como se fosse um orador. O tribuno, ele fazia a ligação entre o império e o povo. Olha que interessante. Então, ele era um símbolo que conversava os dois lados. A nobreza, a realeza, né? E os plebeus, o povo como um todo. Olha que interessante. Ele era o porta-voz do império. Ele era aquele que trazia as notícias, as ordens, as boas novas ou os malefícios do império. Mas o que acontece? Papai, por que ele tem essa história do dragão? Né? Por que Jorge tem a história do dragão? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer porque Jorge tinha a história do dragão? Por que a figura de São Jorge acompanha um dragão? O que significa o dragão? O que significa o dragão, Adriano? Hã? Ah, muito bem. O dragão, ele significa as dificuldades. Mas o dragão é o mal personificado. Tem alguns estudos que chamam que o dragão é o próprio demônio personificado. Então, o dragão, ele é o símbolo do mal. Há também um estudo que fala que, num determinado vilarejo, havia um dragão, verdadeiramente existia um dragão, olha que maluco, e que as pessoas tinham que viver fazendo oferendas para esse dragão, para que ele não atacasse a aldeia, olha que maluco. Então as pessoas começaram fazendo oferendas, que eles chamam aqui de holocausto, né? De entregar em prova de, faziam holocausto com animais. Animais de qualquer porte, porque o dragão acho que era maior que tudo, né? Então, animais de qualquer porte. Não satisfeito, o dragão começou a ficar mais exigente. Então, começou a levar para o holocausto as crianças. Olha que absurdo. Então, a princípio, eram animais, e depois as crianças, para o holocausto, entregues ao dragão. O mais interessante é que quando chega a vez de entregar uma criança, uma das crianças, o nosso cavaleiro, o nosso general Jorge, o nosso tribuno, ele fala, chega,
já deu. Eu vou acabar com o dragão. Conta a história que ele foi até o dragão, salvou a criança, lutou com o dragão, matou o dragão e trouxe o dragão para dentro da aldeia para que todos vissem ele, o dragão morto. O único requisito que Jorge teria cobrado do povoado da aldeia é que eles se rendessem ao cristianismo, né? Tendo sabido disso, o império manda então buscar Jorge. Olha que maluco. Buscar Jorge. Jorge vai preso. Mas Jorge já tinha participado de muitas batalhas. O rei já tinha vencido muitas batalhas. Inclusive, o imperador, ele perseguia os cristãos, o império, não Jorge. E ele começou a ficar incomodado. Quando acontece isso aqui, foi a gota d'água para Jorge. Ele fala, chega, ninguém morre mais, ninguém persegue mais os cristãos. Porque a mãe de Jorge já tinha ensinado os valores do cristianismo para ele. Olha que interessante. Acontece que quando o rei ficou sabendo, quer dizer, o imperador ficou sabendo que ele, sendo imperador, perseguia os cristãos e, às escondidas, Jorge, que trabalhava para ele, protegia, enquanto um perseguia, o outro protegia, ele manda então prender Jorge. E Jorge, quando sai da prisão, tem a sua cabeça decapitada. Jorge foi morto em 23 de abril, no ano de 303, porque ele foi descoberto que ele apoiava o cristianismo, que ele já tinha salvado a criança, que ele não era contra o cristianismo, que foram valores que a mãe dele colocou no coração dele. Então ele é tido como um traidor do império e Jorge vai para a prisão e depois é decapitado. Maluco isso, né? É bem maluco, mas era um homem do bem. Era um general, um soldado, um tribuno do bem. Era um militar do bem. Então, eu resolvi trazer um pouquinho disso para a gente entender quem é Jorge e quem é africanamente Ogum. Dentro desse sincretismo, né? Enquanto que esse aqui tenta levar a paz, a bênção a todos, esse aqui também tenta defender. O ferro, as armas, né? Tanto é que Jorge está ali com a sua armadura, né? Elas são feitas também desse mesmo material de Ogum, né? A espada, a lança, a armadura. Olha que interessante. A espada e lança, ela simboliza que elas ferem mortalmente o dragão. Elas representam o poder da palavra, a espada e a lança. O poder da palavra, que é capaz de entrar no mais profundo do nosso ser, né? E nos libertar. Portanto, ele fala que a espada e a lança têm um papel vivo e eficaz e penetrante, que é a palavra, o poder da palavra. E se tem uma coisa que a gente fala, né? Olha, cuidado com o que fala, a palavra tem poder, né? O cavalo branco simboliza a pureza. O cavalo branco a pureza, a sensibilidade. Jorge fala assim: quem quer entrar nesse caminho de luz, de bênção, de paz, tem que ter pureza e tem que ter sensibilidade. Por isso que o cavalo de Jorge
é branco. Também, ele fala que a armadura de Jorge é a armadura daquele que se coloca a serviço das coisas do alto. A partir do momento em que você decide trabalhar na linha da luz do bem, o exército do mal se levanta contra você. Não tenha dúvida. Eu digo sempre, se tem um cara aqui dentro desse terreiro que compra briga todos os dias, sou eu. Porque o que nós trabalhamos, emprestamos a matéria para que os espíritos possam se manifestar e retirar a parte sofredora ou a parte do mal, vamos dizer assim, que se estabelece na vida das pessoas. Se tem um cara que compra briga, além dos filhos que me acompanham, sou eu. Né? E muitas vezes, muitos desses espíritos nos afrontam, ou tentam nos afrontar. Usam de ironia. Então, obviamente, que nós temos que ter uma armadura. É a proteção. O capacete é a certeza da vitória. Porque se o seu ori, a sua cabeça, está protegido, nada mais pode te atingir. E o que a gente fala? Não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça. É ou não é? Aqui é muito sagrado. Não pode ninguém chegar e ficar na sua cabeça. Ai, que não, tira a mão da minha cabeça. Ai, nossa, não é para pôr, não é para pôr. Se você quiser explicar, você explica. Se você não quiser explicar, não explica. Mas aqui é sagrado. Nesse chakra, ou chakra, como alguns dizem, coronário, aqui em cima, é aqui que liga o nosso canal com Deus. O foco de luz divina entra por aqui. Então ninguém põe a mão aqui. Porque se a outra pessoa estiver carregada ou mal intencionada, ela atinge o seu chakra, ou chakra coronário, deixando energias, vamos dizer até que podres, né? Não sei a intenção, né? Não põe a mão na cabeça. Quem pode? O pai da casa, a entidade, mas outra pessoa não. Aqui não. Outra coisa, o cinturão significa a verdade. O cinturão de Jorge significa a verdade. E por fim, o Jorge é um oficial. Ele veste o vermelho, uma por conta do Império, enquanto Jorge, e enquanto Ogum, pela batalha espiritual que ele travou. E o vermelho, além de ser uma roupa de guerra, né? Vocês podem pegar os filmes épicos, que tem reinados, que tem impérios, a tropa do rei, o exército do rei, está sempre usando o vermelho. Quando não, alguma peça branca, mas o vermelho, ele é presente sempre, né? A capa vermelha é o martírio, mesmo porque ele foi decapitado. Eu não sei, nós não temos nenhum quadro de São Jorge aqui, né? Só temos a imagem, né? Eu não botei reparo, mas isso que naquele quadro, então aqueles quadros antigos de São Jorge, lá no fundo aparece uma igrejinha. Não sei se vocês estão lembrados dessa figura. Um caminho, uma igrejinha e lá perto uma menina.
que teria sido essa criança que ele salvou, essa igrejinha. Então você tem uma igrejinha. O significado é: como é difícil chegar até Deus. Como é difícil permanecer na paz de Deus. É por conta das coisas que acontecem ao longo do caminho, dentro do templo ou fora do templo, lá na vida. Não que Deus seja intocável, ou que nós não podemos chegar até Deus. Sim, nós podemos e chegamos. Mas aqui, ele quer expressar a dificuldade desse caminho, sabe? Por isso que a igrejinha está lá. E mais o caminho. Então ele quer dizer da dificuldade de chegar até Deus. Eu termino. E essa jovem é a criança que foi salva. Aqui ele fala que é a princesinha, porque descobriu depois que ela era filha do império. Essa é a melhor parte, né? Ela era filha do imperador. Vai vendo. Esse pouquinho que nós trouxemos aqui de Jorge, de Ogum e de Jorge, também, posso apagar aqui? Posso. Dá até dó, né? Mas não tem outra luz. Tem uma coisa que nós precisamos entender. Quando nós falamos dos tronos sagrados, quando nós falamos Então, na Umbanda, nós temos 7 tronos sagrados. Então, nós temos 7 tronos sagrados. Bom, primeiro trono que nós temos, vamos lá, turma que já aprendeu comigo, qual é o primeiro trono? Que é o trono da fé, representado por quem? A cor que eu vou colocar aqui não significa que é a cor do orixá, tá? Porque não tem todas as cores, então eu vou usar. Então nós temos Oxalá. E embaixo? Oiá, muito bem. Segundo trono. Trono do amor, que é Oxum e Oxumaré. Ô pai, o Cris fez o curso? Fez. Faltava? Não, dá para ver que não faltava. Né? Não faltou. Nós fizemos um ano? Quanto tempo foi? 1 ano e pouquinho, né, Paulo? De curso juntos. Do avançado agora? A primeira turma. E a segunda? 1 ano e meio. Aos domingos, viu, moçada? Avisa aos navegantes aí. Aqui dentro, 1 ano e meio aos domingos, tá? Aí depois, salve Deus. Nós temos, né? Não nós tivemos. Nós temos Oxóssi com? Qual é? Obá. Muito bem. Você não está com cola não, né, Cris?
Deixa eu ver aí se não tá. Quarto trono é ele. É Ogum. Com? Muito bem. Estou gostando, fundão. Muito bem. Quinto trono. Hã? Isso. Fala, Sandra. E com Xangô, quem? Hã? Egunitá. Depois, sexto trono. Hã? É evolução, mas quem é aqui? Que orixá que é? Hã? Isso. O Baluaie. E embaixo? Nanã. Muito bem. E sétimo e último trono. Iemanjá, estão cochichando aqui, ó. Com quem? Hã? Quem está faltando aqui? Omolu. Omolu. Ai, pai, que coisa. O que é isso? Não estou entendendo nada. Espera que o Cris vai explicar. Vamos lá. Né? Vamos lá. Cris, o trono de Oxalá é o trono da fé. O trono de Oxum é o trono. O trono de Oxóssi é o trono do conhecimento. O trono de Ogum é o trono da lei. E o trono de Xangô? Justiça. O trono de Obaluaê? Evolução. E o trono de Iemanjá? Da geração. É aquela que gera, a criadora, né? Quando nós estudamos isso aqui, eu tinha que primeiro dar essa base para que vocês entendessem isso aqui. Sabe quando na classe parece que a matéria vai ficando cada vez mais difícil, mas nós vamos no passo a passo, não é? O que acontece? Cada orixá tem o seu trono, trono da fé, do amor, do conhecimento, da lei, da justiça, da evolução e da geração. Esse lado de cima, nós vamos chamá-lo de polo positivo ou polo superior, ok? Que ele está lá em cima. Aqui embaixo eu vou chamar de polo negativo, correto? Ou polo inferior, faz todo sentido. Que é a parte de baixo. Não é porque ele seja inferior, e não é porque ele é negativo, mas o polo positivo e negativo, assim como água e fogo, sol e lua, noite e dia. A vida, ela é dual. Tudo é dual, né? E é nesse dual que as coisas se encaixam e se completam. Então, quando fala aqui, por que Ogum está perto de Xangô e Xangô está perto? Qual é o elemento de Ogum? Hã? Não entendi, gente. Quê? Tá, o elemento ferro, mas se eu for lembrar na simbologia, o Xangô não é fogo? Xangô é fogo. E Ogum? Hã? Não entendi. Ele é mineral enquanto ferro.
esse trono? Esse trono tem ar. E esse trono tem fogo. Olha que interessante. Ao acender a churrasqueira, o que eu faço? Eu preciso de vento, de oxigênio, de ar, não é? O fogo, não é? Apagar o fogo ou eu abafo, não é? Não é verdade? Muitos casos pegam um cobertor, quando está alguém, joga em cima dele e abafa, some o ar, some o oxigênio e o fogo vai embora. Então esses dois tronos precisam. E Ansã, que é a senhora do vento, o vento tem o quê? Ar em grande velocidade, não é? É o ar de forma acelerada. Às vezes a gente acende a latinha aqui da defumação e vocês colocavam no chão. Falaram, não pode colocar no chão, a brasa apaga. Coloca meio assim inclinada, que fica uma parte aberta, o oxigênio entra e a brasa não apaga. Então, esses dois tronos se comunicam. Por quê? Xangô, que é fogo, precisa do ar e do vento de Ansã para se manter o fogo aceso. Assim como Ogum precisa das limitações de fogo de Egunitá. Enquanto Xangô é o orixá do fogo que queima tudo e torna tudo cinza. Olha que maluco. Egunitá, que é essa orixá aqui feminina, é aquela que queima os excessos, ou seja, ela queima somente o que é necessário e o restante se mantém. Então, quando o filho está muito assim, ou quando alguém está muito assim, para quem nós vamos pedir ajuda? Para Egunitá. Só para tirar o excesso. Está entendendo? Só para tirar o excesso. É um orixá difícil de aparecer, muito difícil, né? Quase no jogo, dificilmente tenha ninguém aqui que eu falar, fulano é filho de Egunitá. São mais de 256 orixás. Quando vieram da África, se perderam muitos da história, dos nomes e tudo mais, mas 16 orixás ainda ficaram mais consistentes dentro do candomblé e depois da Umbanda. Então, esses dois tronos se conversam muito. Tanto Ogum, que trabalha com Egunitá, quanto Xangô, que trabalha com Iansã. Embora Iansã, além de ser mulher de Ogum, também um tempo foi mulher de Xangô, para quem ele entregou a sua ventania, as suas tempestades, os seus relâmpagos, né? Aqui, falando do trono de Ogum, é o trono da lei. Ou seja, Ogum é aquele que coloca ordem. É aquele que dá jeito. Aí por isso que chamam filhos de Ansã, filhos de Ogum como mandão. Porque é aquele que dá ordem. É aquele que ordena. É aquele que se envolve em batalha, às vezes nem é dele, nem é dela. Ela está lá defendendo, comprando briga que não é dele, que não é dela. Cuidado. Pula para trás, se a espada arriscar teu rosto, você pula, se der tempo, né? Então eu queria trazer esse estudo para a gente entender essa grandeza de Jorge. Esse orixá que a gente cultua tanto, né? Que é Ogum. Esse orixá que é em todos os cantos do mundo, né? Tem devotos de Ogum, tem devotos de São Jorge. Falar um pouco dessa trajetória desse grande general, desse tribuno, desse orador, desse homem que defendeu o povo, e aqui na Mãe África, enquanto Ogum,
ele também trouxe benefícios para a lavoura, né? Para a metalurgia, capaz de trazer aquilo que nos dá alimento junto com o Oxóssi, né? Da boa colheita. Nós vamos fazer essa oração juntos, e eu gostaria verdadeiramente que, enquanto você estiver fazendo essa oração de São Jorge, você mentalizasse os pontos da sua vida, os nós que precisam desatar. Mentalizasse as pessoas que não te fazem bem e que por um motivo ou por outro precisam ser afastados. Imaginar o mal que precisa ser cortado do seu caminho para que você possa atingir os seus objetivos e para que você tenha paz. Tá? Então, nesse momento, é isso que nós vamos pedir a algum, que é o Senhor que abre os caminhos. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo, as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me na necessidade. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo nosso aprendizado de hoje. Agradecer a retaguarda espiritual que nos guardou, que nos protegeu, que nos acompanha. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, para que continue sempre presente, nos ensinando o caminho da evolução, e que retorne às vossas moradas santas, com toda a vossa comitiva do bem e da caridade. E que Pai Ogum, com a vossa lança sobre a nossa cabeça, com vosso escudo à frente e atrás de cada um de nós, com as vossas espadas, do lado esquerdo e direito, acima e abaixo, nos guarde e nos proteja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos guarde e nos proteja. Que assim seja. A bênção, quem é de bênção. Uma boa noite a todos.